Olá, meus amores do sexto ano! A Pro está de volta com a aula de número 34. E para concluirmos a nossa revisão do capítulo 3 e 4, certo? E o tema da nossa aula hoje é sobre substantivo. A gente já revisou na aula 33 uma parte do substantivo e agora a gente vai concluir com flexão do substantivo, que vai envolver o gênero e o grau, certo? Então vamos lá. Flexão do substantivo, observamos que está relacionada ao gênero. Alunos, aluno, jacaré, estudante, jacaré macho, leão, leoa e estudantes, certo? Então, o gênero do substantivo está relacionado a quê? A masculino e feminino. Isso mesmo. Então, o substantivo ele tem o seu parzinho, né? O masculino e o feminino. Para analisarmos o gênero do substantivo, a gente tem que saber o que é um substantivo biforme e o que é um substantivo uniforme. Então, biforme, como a própria palavra já diz, nós já temos noção do que é bi. Bi significa dois ou duas, certo? Então, quando o substantivo ele é biforme, significa que ele tem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Observe que aqui eu tenho gato masculino e gata feminino. Tenho cantor e tenho cantora. Tenho prefeito e tenho prefeita. Então, os substantivos biformes são aqueles que possuem as duas formas. Uma para indicar o masculino e a outra para indicar o feminino, ok? Temos também os uniformes. Enquanto bi significa dois ou duas, uni significa uma forma, ok? Então, os uniformes são os substantivos que têm apenas uma única forma para indicar tanto o gênero masculino quanto o feminino. Em relação aos substantivos uniformes, a gente vai ver o quê? A classificação, porque nós temos os sobrecomuns, o comum de dois gêneros e os epicênios. Vocês lembram disso aí? Então, substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma para o feminino e masculino. Observe que eu tenho zebra, pianista e estudante. Se eu quiser identificar ou indicar o masculino e o feminino desses substantivos, o que é que eu vou usar em relação à palavra zebra, ao substantivo zebra? Eu vou ter que usar a palavrinha macho ou fêmea, certo? Que a gente vai já estudar um pouquinho sobre isso. Pianista, eu vou ter que indicar o quê? Com um artigo. O pianista, a pianista. Estudante, a mesma coisa. O estudante, a estudante. Ok? Então, vamos ver, ó. Temos os substantivos comuns de dois gêneros, que faz parte dos uniformes. O que são os substantivos comuns de dois gêneros? Indica o que? O gênero através do artigo ou do adjetivo ou de um pronome. Observe que eu tenho aqui a palavra motorista. A palavra motorista ela não varia, ela não muda. Então, o que aqui vai indicar se está no masculino ou no feminino? Vai ser o quê? Ou um artigo, ou um adjetivo, ou um pronome. No caso aqui do exemplo, foi colocado artigo definido no singular. O motorista, a motorista. Mas eu poderia colocar um pronome. Aquele motorista ou aquela motorista, certo? Então, aqui nós temos o exemplo do substantivo comum de dois gêneros. Eu tenho uma única palavra que eu vou identificar esse gênero através de quê? Ou de um artigo, ou um adjetivo, ou um pronome, que vem antes do substantivo. Temos também os sobrecomuns. O que são os substantivos sobrecomuns? São aquelas palavrinhas que o artigo, o adjetivo ou o pronome que acompanham essas palavras, esses substantivos, não mudam. Como assim não vai mudar? Por exemplo, eu tenho a palavra criança. Quando eu digo a criança, esse artigo que vem antes, que é o artigo a, ele não vai mudar. Eu não tenho como dizer o criança para identificar o masculino da palavra. Então, os sobrecomuns, esse artigo, esse adjetivo, esse pronome que acompanha, que vem antes desse substantivo sobrecomum, não vai mudar. Observe que eu tenho aqui o exemplo. A vítima do assalto desmaiou. O sobrecomum aqui, o substantivo sobrecomum é quem?
é a vítima. Esse artigozinho a, definido, feminino, singular, não vai mudar. Eu não posso dizer o vítima, porque aqui é um homem, certo? Então, o sobrecomum tem palavras que é ou só no feminino devido ao artigo, ou então só masculino. No caso aqui, testemunha, como é que eu falo? A testemunha e não o testemunho. Então, a testemunha, seja ela macho, seja ela feminino, masculino, então permanece com o artigozinho a, não vai mudar. Por isso é que nós chamamos de sobrecomum. Temos também a palavra pessoa. Eu digo o quê? A pessoa. Eu não digo o pessoa. Então, a pessoa eu posso estar chamando tanto homem como mulher, certo? Temos agora os substantivos uniformes chamados de epicenos. São aqueles relacionados a quem? Aos animais que nós não podemos identificar o masculino e o feminino no caso. Eu tenho gato, eu tenho feminino, gata. Eu tenho o que mais? No caso aqui de papagaio, no caso de barata, eles são chamados epiceno por quê? Porque eu não tenho como chamar, não digo barato e barata, papagaio e papagaia. Então, a palavra papagaio é um substantivo epiceno que eu vou identificar o seu masculino ou o seu feminino através de quê? Das palavras macho ou fêmea, certo? Então, substantivos epicenos são usados para quem? Para animais, os quais eu não posso identificar o seu masculino e feminino. Aliás, eu identifico através da palavra macho e da palavra fêmea, ok? Vamos agora para o grau do substantivo. Então, o grau do substantivo está relacionado a quê? Está relacionado a grau normal, a grau diminutivo e a grau aumentativo. O grau normal da palavra é a palavrinha sem estar no aumentativo e nem sem estar no diminutivo. No caso aqui eu tenho casa. Casa é o grau normal. Tem o diminutivo de casa, que pode ser casebre ou casinha. E tem o aumentativo, que é casarão, certo? Então, o grau do substantivo está relacionado ao tamanho daquela coisa. Então, temos o grau normal, o grau diminutivo e o grau aumentativo. Nós também podemos analisar o grau do substantivo em relação a quê? A forma analítica e a sintética, certo? O que é o grau analítico e o grau sintético? Nós temos aqui a palavra nariz que está no grau normal. Temos o aumentativo analítico. Então, lembre-se, o grau aumentativo analítico, assim como também o grau diminutivo analítico, ele é formado por duas palavras, certo? Já o grau sintético, a forma sintética do substantivo, é formado por apenas uma só palavra. Então, observe, ó, nariz grande. Então, aqui está no grau aumentativo analítico, porque eu usei duas palavras. Eu usei o normal, a palavra normal, nariz, e usei o adjetivo grande. Assim também é o diminutivo analítico. Eu vou usar duas palavras. Nariz pequeno, eu quero dizer que é o quê? Um narizinho, que está no diminutivo sintético. Então, lembrem-se, o grau analítico, aumentativo analítico, eu vou usar, assim como também o diminutivo analítico, eu uso duas palavrinhas. Já no sintético, eu uso apenas uma palavra, ok? Nossa revisão termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.